Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para indicar, para apresentar para vocês, para contar como foi a nossa experiência assistindo o novo Esquadrão Suicida. Tem tubarão, tem tiro, tem bolinha, tem arlequina e tem muito mais. E aí, Arthur, o que você achou? Como foi para você essa experiência? Eu sou uma pessoa um pouco chata, né, para poder falar em relação a filmes de herói, em geral. Porque eu acho que, para mim, apesar de ser uma temática que eu sempre gostei muito, alguns mais do que outros, eu acho que heróis, entre aspas, né, porque não podemos nem chamar de heróis direito, mas eu acho que ficou um pouco saturado. Só que esse em específico, eu gostei muito. Eu gostei muito desse filme. Que diferente do outro Esquadrão Suicida, que achei ok até, né? Esse, eles não deram aquela toda, nossa, o Coringa, nossa, a Arlequina, não teve isso. Foi um filme, é Esquadrão Suicida, e aí eles focaram na história. Eles não fizeram um trabalho de divulgação, sabe? Cantaram uma pedra muito maior do que eles tinham para poder oferecer. Não foi uma propaganda muito forte de algo fraco. Foi uma propaganda equivalente ao que o filme entrega. Se não, acho que ainda podia ter tido mais propaganda ainda, porque o filme eu achei muito bom. Tem herói que você olha e fala assim, que bosta, e tem uns que você fala, caraca, esse cara é... Um dos heróis, pessoalmente, que eu gostei mais é, obviamente, o Tubarão. Adoro aquele Tubarão, ele é fantástico, ele é maneiro demais. Apesar dele ser meio... Eu gostei do Bolinha, os Bolinhas, senhor Bolinhas. Eu gostei dele, achei ele simpático. Ele é simpático. Especialmente a cena dele, onde ele tem interação com a mãe. Quando ele vê a mãe. Nossa, aquela cena... acho que aquelas cenas, são mais de uma, eu achei que ficou muito fantástica a visão que eles fizeram. E, inclusive, isso leva a um ponto que eu queria comentar, que eu não sou super fã de piadinha no meio do filme, porque eu acho que isso tira a graça do filme, na verdade, ao invés de dar graça, tira um pouco, porque tira o foco do que é realmente interessante. Tem piadinha no filme, não são poucas, mas também não são muitas, então acho que eles conseguiram encaixar, até isso eles encaixaram de uma maneira que não ficou ruim. Então acho que eles fizeram um trabalho muito legal. E ainda falando mais de herói, né? Tem a Arlequina, que não tem como não gostar dela. Ela acho que é a favorita de muitos e talvez é uma das que eu mais gosto. Gostei muito e acho que quem me surpreendeu, eu gostei bastante, que foi a Menina dos Ratos. Eu gosto de ratinho, eu gosto de roedores, eu gosto de bichinhos assim, então... Caça-Ratos 2. Oi? É a Caça-Ratos 2. É ela mesmo. Eu gostei dela, então eu simpatizei com ela, com a história dela, que conta, né, a história de um ou outro personagem dentro. A ação eu achei no ponto certo, as piadinhas tem moderado e achei bem amarradinho o filme. Não correu a história do jeito que eu gostaria, mas aí é questão de a história correr e não realmente o filme não ser bom ou não, ou ser ruim, né? Porque a história correu da maneira como é que tinha que correr. Tá ok, sabe? Teve gente que ficou vivo que talvez eu não queria, e teve gente que morreu, talvez eu não queria. Mas ficou bem legal. É bem por aí, é bem o que você colocou mesmo. Eu acho que Arlequina é o concurso, não tem quem não goste. Até bacana ver o contraponto do amadurecimento dela em relação ao primeiro Esquadrão Suicida. Quer dizer, ela está muito mais madura, ela está muito mais centrada. Você, nos primeiros momentos, olha e fala: nossa, mas cadê o insight de loucura e de vamos Sim. apertar o botão que tudo se exploda? E aí você vê uma cena quase romântica dela, aonde a coisa não termina como você imagina que vai terminar. E aí você fala: não, pera aí, a Arlequina está aí ainda. Quer dizer, ela ainda, esse traço de personalidade ainda comanda as atitudes dela. Um outro ponto que está no trailer, eu vou poder
citar sem dar spoiler, é a cena onde ela escapa do cativeiro, quer dizer, é uma obra de arte aquela cena. Eu gostei muito das artes gráficas que eles colocaram ali para quebrar o excesso de sangue, de violência. Você tem os pássaros, você tem flores, e aí o pessoal monta todo um esquema, uma artimanha para ir resgatá-la, e ela fala, meu, você quer que eu volte para lá e me amarre de novo? Vocês entram e me resgatam. Eu já saí sozinha, obrigado. Então, eu gostei muito do personagem dela e da maneira com que ela mostrou essa maturidade durante todo o filme. O Tubarão... Inclusive, só um comentário rápido sobre a Arlequina, agora que você falou. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal é quando acontece a cena lá que você falou e a gente vê que ela realmente, assim, aí tá a essência da Arlequina, ela faz uma referência aos relacionamentos passados dela, que eu achei que ficou lá. Exatamente. Caiu muito. Inclusive, já tem no YouTube alguns especialistas, alguns canais especialistas, analisando só o personagem dela. E tudo nela remete às experiências frustradas dela no primeiro Esquadrão Suicida. As tatuagens mudam, os trejeitos mudam, tem algumas referências a figurino. Então, se você gostou dela em específico, dá uma procurada no YouTube, você vai achar aí canais especializados que analisaram só esse amadurecimento dela. Falando do Tubarão, o Tubarão é o nosso contraponto do Hulk. Ele é quase o Hulk da DC. Ele não é um gênio, muito pelo contrário. Ele tem muito mais instinto do que racionalidade, tanto que ele quase transforma um membro da equipe em lanchinho. Mas você, no decorrer da trama, percebe que ele tem um coração legal, que a essência dele é boa. Você tem os brucutus tradicionais, você tem o Bolinhas, que o Arthur colocou, que ele é fruto de uma experiência para se criar mutantes, para se criar esses heróis geneticamente modificados. Ele cita lá alguns laboratórios e algumas coisas que eu não vou falar para não acabar com a experiência de vocês, mas você vê que ele se sente deslocado. Todo mundo tem um puta num poder legal, todo mundo sabe fazer um negócio diferente, e ele solta a bolinha. E ele tem toda uma coisa mal resolvida com a mãe, que ele passa a ver a mãe em todo lugar, em todo momento. Então é um dos alívios cômicos que são interessantes, porque você vê que ele, primeiro, não sente prazer com aquilo. Ele é uma vítima, foi uma vítima desse experimento que teoricamente não deu certo, mas que ele acaba assim se enquadrando bem na equipe e tem um papel legal durante o desenvolvimento. O que mais que eu posso falar sem dar muito spoiler? Bom, é o que ele faz para poder, né? Qual é a motivação dele? Ele até fala assim, ó, eu não gosto de fazer isso não, mas se eu vejo a minha mãe no lugar, aí fica fácil. Verdade, é verdade. Ele tem uma crica com a mãe, e acho que fica uma cena realmente muito boa essa da mãe. Tem que exaltar isso que ficou. Sobre os alívios cômicos que você colocou, realmente tem bastante piada de todo que é tipo. Você tem humor físico, você tem trocadilho, você tem uns cortes de cena onde você exageradamente faz o anúncio da Arlequina, faz o anúncio da onde a equipe está entrando. Você explica, a grosso modo, como que eles controlam esses vilões todos, explica a bomba na cabeça deles e tal. Tem o nosso amigo vira-lata, que é o Doninha. Cara, o Doninha é outro que eu gostei. O Doninha ele é complicado. Ele é o... Eu tava vendo até uma piada na internet, ele é o guaxinim do Guardiões da Galáxia depois de usar droga.
Ah, não, ele Mas parece o Raccoon da Cracolândia. da Cracolândia mesmo, ele é todo Ele é todo todo ferrado. torto, ele é todo zoado, ele não tem um papel fundamental na trama, muito pelo contrário. Você tem o cara que o poder dele é soltar o braço, aí ele fica lá fazendo cosquinha nos caras. Meu, vale assistir, acompanhem. Se vocês gostam desse panteão de heróis e anti-heróis da DC, tem bastante referência, as referências estão corretas em relação aos personagens e as aparições deles nas HQs. Foi respeitada a lore de cada personagem, então você que é fã, você que acompanha, provavelmente vai ter uma experiência muito mais rica do que a que eu tive, até que o Arthur teve. Exatamente. Então vale assistir, sim. É um filme que para mim eu achei um pouco longo, ele poderia ser um pouquinho menor, mas Pra mim tá, ó, do jeito que foi, tá bom. para mim ele podia ter uns 15 minutinhos a menos, que não ia estragar a minha experiência. Mas valeu, é interessante, assistam, curtam, compartilhem e inscrevam-se, por favor, no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Muito obrigado a todo mundo que já é inscrito, que já participa, que já está com a gente aí há bastante tempo. Arthur, para fechar, mais alguma coisa? Não, só dizer que realmente vale a pena esse filme, vale a pena ser assistido. Um grande filme. Então, é nóis, valeu!